um milionário surpreende sua empregada em lágrimas no quarto de sua filha e fica horrorizado com o que vê. O quarto era um verdadeiro sonho cor-de-rosa, com uma cama de princesa e bichos de pelúcia, cujos olhos de botão observavam das prateleiras brancas. Mas não foi a decoração que chamou a atenção de Joana. Seu olhar varreu o cômodo e parou em uma pequena silhueta deitada no tapete macio como uma nuvem, perto de uma casa de bonecas. Faltou-lhe o ar. Valentina estava deitada de lado. Seus cabelos loiros e cacheados estavam desarrumados e seu pequeno corpo de 5 anos estava terrivelmente imóvel. Um fio de espuma branca escorria do canto de sua boca, uma mancha horrível em seu rosto de anjo. Por um segundo, Joana ficou paralisada. O mundo parecia ter se calado, e tudo o que ela conseguia ver era aquela cena, repetindo-se como um pesadelo, do qual era impossível acordar. "Não, de novo não", murmurou ela para o vazio. Sua voz não era mais que um fio trêmulo de horror. O torpor passou, e ela se precipitou em direção à menina. Caiu de joelhos no tapete macio. Suas mãos, acostumadas a trabalhos pesados, tremiam ao tocar o rosto de Valentina. A pele da menina estava fria e úmida. "Valentina, meu anjo, fale com a Jo", implorou ela, com a voz embargada pela emoção. Ela a tomou nos braços. O pequeno corpo inerte pareceu-lhe anormalmente pesado. O cheiro infantil de Valentina, uma mistura de shampoo e o perfume suave de suas roupas, envolveu Joana e partiu seu coração em 1000 pedaços. "Valentina, por favor, acorde, meu amor, acorde!" Lágrimas quentes escorriam por seu rosto, caindo na bochecha pálida da menina. Ela a abraçou com força, embalando-a para frente e para trás. O desespero tinha um gosto amargo em sua boca. Era a quarta vez em um mês, que encontrava a menina tão inanimada. Na primeira vez, ela havia chamado por ajuda. A madrasta, Patrícia, chegou correndo e disse que Valentina devia estar com algum mal-estar ou febre. Na segunda vez, a desculpa foi que ela não havia comido bem. Na terceira vez, culparam um possível pesadelo. A cada vez, uma explicação rápida, uma visita ao médico que não encontrava nada e a vida voltava ao normal. Mas Joana via um padrão. Sentia no fundo de sua alma que algo estava muito errado. Uma criança saudável não desmaia dessa maneira. Um soluço escapou de sua garganta, o som de pura agonia. 3 anos. Desde que começara a trabalhar naquela mansão, sua vida seguiu a mesma rotina. Aos 52 anos, conhecia cada ruído da casa. O deslizar suave de seu carrinho de limpeza sobre o mármore, os passos apressados do senhor Ricardo pela manhã, a voz calma de Patrícia ao telefone e, acima de tudo, o riso de Valentina, o som de seus brinquedos caindo no chão, sua vozinha ecoando pelos corredores. Era o som da vida naquela casa grande e silenciosa. E era precisamente esse som que faltava hoje, um silêncio que lhe dera um calafrio antes mesmo de abrir a porta do quarto. Ela estava sozinha com o que sabia, com aquele medo que crescia dentro dela. O que dizer? A quem? Ao senhor Ricardo, um homem bom, mas que via em sua esposa uma perfeição que Joana não conseguia discernir. Ele confiava cegamente em Patrícia, e Patrícia era médica. Quem acreditaria em uma empregada doméstica contra a palavra de uma doutora respeitada? Diriam que ela era louca, que inventava histórias para prejudicar sua patroa. Perderia seu emprego, sua única fonte de renda. "Meu Deus, ajude-me! O que devo fazer?" choramingava ela baixinho, com o rosto enterrado nos cabelos de Valentina. O medo a paralisava, mas a visão daquela criança indefesa em seus braços era mais forte. Ela não podia deixar que aquilo acontecesse novamente. A imagem de outro corpinho, frágil e doente, muitos anos antes, voltou à sua memória. Uma ferida antiga que nunca havia cicatrizado.
Aquele sentimento de impotência era familiar demais, doloroso demais. O choro de Joana enchia o quarto rosa, um som de dor contrastando com a inocência dos brinquedos. Estava tão absorta em seu desespero, embalando o corpo frágil de Valentina, que não ouviu a porta de entrada se abrir no andar de baixo, nem os passos firmes e apressados no corredor de mármore. Ricardo decidira sair do escritório mais cedo. Uma reunião importante fora cancelada, e ele sentiu um impulso de voltar para casa. Talvez levar Valentina para tomar um sorvete, uma pequena alegria no meio da semana. Ele esperava ser recebido por risadas, mas em vez disso, ao subir as escadas, ouviu um choro. Não era o choro de sua filha, mas o gemido abafado e cheio de sofrimento de um adulto, vindo da direção do quarto dela. Um mau pressentimento apertou seu peito. Ele acelerou o passo. Com o coração batendo mais forte, empurrou a porta do quarto de Valentina e a cena que viu o deixou paralisado. O ar ficou preso em seus pulmões. Sua filha, sua pequena Valentina, estava nos braços da empregada, Joana. A menina parecia uma boneca de pano, a cabeça caída para trás, o rosto pálido, os olhos fechados. E Joana chorava, um choro desesperado que gelou o sangue de Ricardo com um medo primitivo, rapidamente transformado em fúria. A única explicação que sua mente em pânico conseguiu formular foi a mais terrível de todas. "O que você fez?" perguntou ele com uma voz baixa e perigosa. Cada palavra carregava uma ameaça contida. Joana sobressaltou-se e ergueu para ele seus olhos marejados. A expressão no rosto de seu patrão era algo que ela nunca tinha visto, uma mistura de dor e raiva que a gelou. "Senhor Ricardo, graças a Deus o senhor está aqui", começou ela, mas a voz a traiu. "Eu perguntei, o que você fez com a minha filha?", repetiu ele, dando um passo para dentro do quarto. Seu olhar estava fixo em Valentina, depois cravou-se no de Joana com uma intensidade acusadora. "Solte-a imediatamente." As palavras a atingiram como um soco. Ele pensava que fora ela quem machucara Valentina. O absurdo da acusação a deixou sem palavras por um instante. "Não, o senhor não entende", gritou ela, com a voz quebrada pelo desespero. Ela apertou Valentina mais forte contra si. Um gesto instintivo de proteção. "Eu não fiz nada. Juro pela minha vida. Eu a encontrei assim no chão." "Como assim, assim?" "Inconsciente nos seus braços", rugiu Ricardo, aproximando-se. "Pelo amor de Deus, Joana, o que aconteceu aqui?" "Aconteceu de novo, senhor Ricardo", implorou ela, com as lágrimas escorrendo sem controle. "É a quarta vez. Ela estava com espuma na boca, como das outras vezes. Eu fiquei com medo. Eu só a peguei no colo." A menção de outras vezes pareceu deixá-lo ainda mais furioso. Para ele, soava como uma desculpa repetida, uma mentira para esconder um erro terrível. Ele não conseguia mais pensar com clareza. A imagem de sua filha inconsciente ocupava toda a sua mente. "Não diga besteiras, do que você está falando. Solte a minha filha", ordenou ele, já estendendo as mãos para pegar Valentina. A tensão no quarto era quase palpável. A dor de uma mulher tentando salvar uma criança colidia com o pânico de um pai que temia o pior. "Eu não vou machucá-la. Eu só quero ajudá-la", suplicou Joana, recuando um passo. "O senhor precisa acreditar em mim. Algo muito grave está acontecendo com a sua filha." Foi no exato momento em que a mão de Ricardo ia tocar o ombro de Joana para afastá-la que um gemido fraco escapou dos lábios de Valentina. Os dois adultos congelaram. Os cílios loiros da menina tremularam e seus olhos azuis, confusos, abriram-se lentamente. Ela piscou várias vezes, passando do rosto, em lágrimas de Joana, para o rosto tenso de seu pai. "Papai", murmurou ela com uma voz fraca e sonolenta. "Joe, o que está acontecendo? Por que vocês estão brigando?" Ricardo sentiu um alívio tão profundo
que suas pernas fraquejaram. Ele imediatamente pegou a filha dos braços de Joana, que a entregou sem resistência. Ele a abraçou com força, examinando seu rosto, suas mãos, como se procurasse por algum ferimento. "Você está bem, meu amor? Não se machucou?" perguntou ele a voz novamente suave e cheia de preocupação. Valentina balançou a cabeça, aninhando-se no peito do pai. "Não, eu estava brincando com minha boneca. Acho que dormi um pouquinho." Ela não se lembrava de nada, nem do desmaio, nem do chão frio, de nada. Ricardo olhou para Joana por cima da cabeça da filha. A fúria cega havia desaparecido, substituída por uma confusão perturbadora. A empregada ainda chorava silenciosamente, seu rosto marcado pelo sofrimento. Ele a acusara de algo horrível, mas seu desespero parecia sincero e uma frase ainda ecoava em sua cabeça. Aconteceu de novo. O alívio de ver sua filha acordada era imenso, mas uma semente de dúvida e desconfiança acabara de ser plantada em seu coração. Ricardo segurava Valentina nos braços. O calor do pequeno corpo contra seu peito era a única coisa que o acalmava. Ele a levou para a sala, sentou-se no grande sofá e, acomodando-a em seu colo, afastou uma mecha de cabelo de seu rosto. "Como você se sente, minha princesa?" ele perguntou, com uma voz ainda um pouco instável. "Bem, papai, só estou com um pouco de sono", resmungou ela, bocejando. Sua recuperação foi tão rápida quanto seu desmaio, o que tornava tudo ainda mais estranho. Ela não parecia doente. Era como se ela tivesse simplesmente desligado e ligado novamente. Ele ficou sentado ali por alguns minutos, simplesmente observando sua respiração suave, sentindo seu coração bater contra seu peito. A imagem de Joana chorando desesperadamente e suas palavras "aconteceu de novo" giravam em sua cabeça. Deixando Valentina assistindo a um desenho animado, ele se levantou. Precisava de respostas. Ele voltou ao quarto da filha. Joana ainda estava lá, parada no mesmo lugar, torcendo um pano de limpeza nas mãos. Seu rosto estava manchado de lágrimas. Ela se encolheu ligeiramente quando ele entrou, como se esperasse mais gritos. Ricardo fechou a porta, atrás de si. Um silêncio pesado e constrangedor instalou-se entre eles. "Ela está bem?" "Sim", respondeu ele com uma voz sem emoção. "Está assistindo televisão na sala." Joana apenas assentiu, sem ousar olhá-lo. "Agora", continuou ele cruzando os braços, "quero que você me explique tudo, sem lágrimas, sem crise, apenas os fatos. O que significa "aconteceu de novo"? Joana respirou fundo, reunindo a pouca coragem que lhe se útil restava. Era agora ou nunca. Ela ergueu o queixo e finalmente o encarou nos olhos. "Não é a primeira vez que encontro Valentina nesse estado, Sr. Ricardo. Só este mês é a 4ª vez", disse ela com voz firme, apesar do medo. Das vezes anteriores, ela estava na cama ou sentada em uma poltrona e parecia que estava dormindo muito profundamente. Mas hoje foi diferente. Ela estava com espuma na boca, por isso entrei em pânico. Ricardo ouvia, sua expressão endurecendo a cada palavra. "E por que eu nunca soube disso? Por que Patrícia não me disse nada?" "Eu não sei", admitiu Joana, baixando a voz. "Das outras vezes, a senhora Patrícia estava aqui. Ela dizia que era febre ou cansaço. Eu não fazia perguntas. Ela é a médica e eu sou apenas a empregada. Mas comecei a notar coisas." "Que coisas?" insistiu ele. Eu encontrei frascos de remédio escondidos aqui no quarto", confessou ela, com o coração disparado. "Frascos pequenos, às vezes sem rótulo, escondidos na gaveta de meias ou dentro de bichos de pelúcia, em lugares onde uma criança não procuraria." Ricardo a encarou. A incredulidade começava a se desenhar em seu rosto. Joana continuou, sabendo que tinha ido longe demais para recuar. "E notei outra coisa, senhor. Valentina sempre fica assim, sonolenta e fraca, como diz a senhora Patrícia.
depois de tomar os remédios especiais que a madrasta lhe dá. Ela diz que são vitaminas para deixá-la mais forte. Um silêncio absoluto caiu sobre o quarto. As palavras de Joana flutuavam no ar, uma acusação tão monstruosa que Ricardo parecia incapaz de assimilá-la. Quando finalmente falou, sua voz era apenas um sussurro gelado de fúria. Você tem noção do que está dizendo? Você está acusando minha esposa. Estou apenas dizendo o que vi, defendeu-se Joana, a voz novamente trêmula. Não, você está acusando Patrícia de fazer mal à própria filha, explodiu ele, perdendo todo o controle. Patrícia é médica. Ela dedica a vida a cuidar das pessoas. Ela organiza eventos de caridade para crianças com doenças raras. Ela ama Valentina mais que a própria vida. Você está completamente louca. Ele andava de um lado para o outro, passando as mãos pelos cabelos, incapaz de ficar parado. A ideia era um veneno impensável. Patrícia era a mulher que o ajudara a se reerguer após a perda de sua primeira esposa. Ela era a personificação da bondade e da competência. Sugerir que ela pudesse ser a causa do sofrimento de Valentina não era apenas absurdo, era um insulto profundo a tudo em que ele acreditava. Senhor, por favor, me escute, tentou ela. Não, interrompeu ele. Não vou ouvir mais uma palavra dessa calúnia. Você está passando dos limites, Joana. Não sei o que você está tentando conseguir. Quer dinheiro? Tem algum problema pessoal com a Patrícia? Mas já chega. Esta conversa acabou. Ele parou na frente dela, o olhar duro como pedra. Que eu nunca mais ouça acusações como essa na minha casa. Entendeu? Volte ao seu trabalho e esqueça esta conversa. Sem esperar resposta, ele deu as costas e saiu do quarto, batendo a porta. Joana ficou imóvel por um longo tempo. O som da porta batendo ainda ecoava em seus ouvidos. A ameaça de Ricardo, sua recusa total em ver o que estava bem na sua frente, a deixaram vazia e impotente. Ela olhou para a cama de princesa, para os brinquedos que haviam sido testemunhas silenciosas do horror e sentiu uma onda de náusea. Voltar ao trabalho, fingir que nada aconteceu. Era impossível. Antes de perder a coragem, ela agiu. Com o coração batendo descontroladamente, aproximou-se do grande urso de pelúcia, sentado em uma cadeira, enfiou a mão em uma costura desfeita em suas costas e tirou um pequeno frasco de vidro. Em seguida, abriu a gaveta de meias de Valentina e, sob dezenas de pares coloridos, encontrou outro. Apenas 2, mas eram suas únicas provas. Ela os apertou com força na mão, sentindo o vidro frio contra a palma úmida. Foi então que ouviu o som da porta de entrada se abrindo, seguido por uma voz cantante que, como uma faca, cortou a tensão da casa. Querido, cheguei. O trânsito estava horrível, você não imagina. Era Patrícia. Joana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O momento da verdade ádio havia chegado. Patrícia entrou na sala, jogou sua bolsa de grife em uma poltrona e encontrou Ricardo parado perto da janela, com o rosto sombrio, olhando para o jardim. Valentina, encolhida no sofá, assistia à televisão, mas a atmosfera estava longe de ser serena. Aconteceu alguma coisa? Perguntou Patrícia, a leveza desaparecendo de sua voz ao ver o rosto do marido. Você está com uma cara péssima e Valentina está tão quieta. Tivemos um pequeno susto com ela, respondeu Ricardo sem se virar. Mas está tudo bem agora. A resposta evasiva não satisfez Patrícia. Seu olhar penetrante varreu o cômodo e parou em Joana, que acabara de sair do corredor. Patrícia fez a conexão instantaneamente. A empregada era a causa daquela atmosfera pesada. Joana, disse Patrícia com uma voz subitamente fria e cortante. O que você fez? Por que meu marido está nesse estado? Ricardo se virou, pronto para intervir e calar Joana para tentar abafar aquela situação horrível. Mas, para sua grande surpresa, a empregada não se intimidou. Ela avançou.
com algo olhar fixo em Patrícia, e abriu a palma da mão. Os 2 pequenos frascos de remédio brilharam sob a luz. Encontrei isso no quarto da Valentina, disse Joana, com uma voz surpreendentemente clara e firme. Acho que a senhora deveria explicar o que é. O efeito foi instantâneo. Por uma fração de segundo, toda a cor sumiu do rosto de Patrícia. Seus olhos se arregalaram em pânico inegável. Foi uma reação pura, sem máscara, que Ricardo viu com total clareza. Foi um instante muito breve, mas ele viu, tão rápido quanto apareceu, o pânico desapareceu, substituído por uma máscara de indignação furiosa. O que é isso? Patrícia falou mais alto do que gostaria. Você andou mexendo nas minhas coisas. Ricardo, você vê o absurdo disso? Sua empregada espiona nos quartos, mete o nariz em tudo. Com que direito, sua insolente? Ela se apressou e arrancou os frascos das mãos de Joana com um gesto brusco. São meus, declarou ela, virando-se para o marido, que observava a cena, paralisado. É meu remédio para enxaqueca. Você sabe como minhas crises são fortes, querido. Às vezes deixo frascos em diferentes cantos da casa para ter sempre um à mão. E essa mulher ousa roubar minhas coisas para depois vir fazer acusações. A explicação era plausível, lógica. Ricardo olhou para Joana. A raiva começava a crescer nele novamente. Era mais fácil acreditar nisso do que na alternativa monstruosa. Joana, peça desculpas imediatamente, disse ele com voz dura. Você passou de todos os limites. Mas Joana não tirava os olhos de Patrícia. Esses remédios podem causar desmaios em uma criança, senhora Patrícia. Podem fazer uma menina de 5 anos perder a consciência e espumar pela boca. Patrícia começou a rir. Meu Deus, ela está completamente louca, querido. Não vou ficar aqui ouvindo isso. Essa mulher inventa histórias para nos prejudicar. Ela obviamente quer alguma coisa. Ela se virou para Joana com desprezo. Não sei que jogo você está jogando, mas acaba aqui. Ricardo estava perdido. A explicação de sua esposa era lógica, mas a imagem do pânico em seu rosto, aquele brilho fugaz de horror. Ele olhou para Joana, que o encarava com uma súplica muda, e depois para Patrícia, que agora parecia a personificação da calma e da ofensa. Ele estava preso entre a lealdade à mulher que amava e a terrível semente de dúvida que começava a germinar em sua mente. Patrícia segurava os frascos com firmeza. Seu rosto exibia uma expressão de vitória fria. Ela se virou para o marido, cuja confusão era evidente. Para ela, a batalha Uiussa estava ganha. Ricardo, não quero mais essa mulher na minha casa, disse ela com uma voz carregada de autoridade, calma e resoluta. O que ela fez é uma invasão, um abuso de confiança imperdoável. E essas acusações são insanas. Mande-a embora agora. Ricardo olhou para Joana. A lógica lhe dizia que sua esposa estava certa. A situação era inaceitável. A acusação era grave demais para ser ignorada ou perdoada. Ele abriu a boca para pronunciar as palavras que poriam fim a tudo, para mandá-la embora e restaurar a paz em sua casa. Joana, começou ele com voz pesada. Não, a voz de Joana o interrompeu. Não foi um grito nem um sussurro, mas um som tão baixo e carregado de uma dor tão profunda que silenciou os dois. As lágrimas que ela havia contido agora escorriam livremente por seu rosto, mas seu olhar era firme. Antes que o senhor me mande embora, precisa saber por que não posso me calar. Precisa entender que não é por maldade nem por loucura. Ela respirou fundo e, quando falou novamente, sua voz transportou Ricardo e Patrícia para longe daquela sala luxuosa, para um passado de sofrimento que ela mantinha trancado. Eu também tive uma filha, começou ela com voz trêmula. O nome dela era Ana e ela morreu aos 6 anos. Ricardo sentiu um choque. O ar pareceu ficar mais pesado. Patrícia
Revirou discretamente os olhos, como se estivesse se preparando para uma história inventada para comover. No início, era apenas cansaço, continuou Joana, com o olhar perdido em uma lembrança distante. Ela era uma menina cheia de vida, mas de repente só queria ficar deitada. Depois começou a ficar confusa. Às vezes, no meio de uma brincadeira, ela parava e parecia não saber mais onde estava. Eu a levei a tantos médicos, em tantos hospitais. Eles faziam exames, a examinavam e diziam que não era nada grave. Um vírus, manha de criança. Um médico chegou a dizer que eu era uma mãe super ansiosa, que estava inventando sintomas. Ela fez uma pausa, engolindo um nó na garganta. Então, os desmaios começaram, exatamente como os de Valentina. Ela desligava e, quando voltava a si, não se lembrava de nada. Eu estava desesperada. Dizia aos médicos que não era normal, que minha filha Tadicílio estava doente, mas ninguém me ouvia. Eu era jovem, pobre, sem educação. Quem era eu para contradizer um homem de jaleco branco? A dor em sua voz era real. Cada palavra era uma ferida reaberta. Na última vez, ela estava no meu colo. Eu cantava uma canção de ninar para ela. Seus olhos se fecharam e eu pensei que ela estava adormecendo, mas ela nunca mais acordou. Um soluço rasgou seu peito. No hospital, disseram que foi uma fatalidade trágica, uma doença rara que não conseguiram diagnosticar. Mas eu sei a verdade. Eu sei porque minha filha morreu. Ela morreu porque eu tive medo. Eu sentia no fundo da minha alma que algo horrível estava acontecendo. Mas não gritei alto o suficiente. Não exigi respostas. Aceitei o que me diziam. E minha filha se foi. A culpa de ter me calado é o que carrego todos os dias. Ela finalmente ergueu os olhos para Ricardo. E ele viu neles não a fúria de uma empregada, mas a agonia de uma mãe. Quando vejo Valentina, vejo minha Ana, disse ela com uma voz trêmula, mas inabalável. Os mesmos olhos confusos, o mesmo corpo mole após uma perda de consciência. É a mesma coisa, Sr. Ricardo. E eu não posso. Eu simplesmente não posso cometer o mesmo erro 2 vezes. Não carregarei a culpa de ter visto os sinais e me calado novamente. O senhor pode me demitir, me chamar de louca, arruinar minha vida, mas não vou me calar enquanto outra menina sofre o que minha filha sofreu. A confissão de Joana flutuou no ar, devastadora e crua. Patrícia, vendo que a história abalava seu marido, reagiu friamente. E isso é inacreditável. Você está usando a morte da sua própria filha para manipular a situação. Não tem vergonha? É a coisa mais baixa que eu já ouvi. Mas Ricardo não estava ouvindo sua esposa. Ele olhava para Joana, sua história, sua dor, seus arrependimentos. Tudo aquilo era real. Ele era pai. O medo de perder um filho era seu maior pesadelo. E, de repente, a acusação de Joana não parecia mais uma invenção. Parecia um aviso, nascido da pior tragédia que um ser humano pode viver. O silêncio que se seguiu ao relato de Joana era denso, preenchido por uma dor que Ricardo sentia fisicamente. Ele olhou para sua esposa, Patrícia, esperando ver pelo menos um pingo de compaixão, um sinal de que a tragédia de outra mulher a havia tocado. Mas o rosto de Patrícia estava impregnado de desprezo. Foi nesse instante que a primeira fissura real se formou na confiança de Ricardo. Chega, disse ele com uma voz que soou estranha para si mesmo. A autoridade em seu tom surpreendeu as 2 mulheres. Ele se dirigiu a Patrícia. Esta conversa acabou. Vamos para o escritório. Em seguida, virou-se para Joana, que o olhava com os olhos inchados, esperando o veredito final. E você, fique, volte ao seu trabalho. Resolveremos isso mais tarde. Ricardo, você não pode estar falando sério? Protestou Patrícia, incrédula. Depois de tudo o que ela disse... Eu disse que a conversa acabou, Patrícia, repetiu ele sem olhá-la, e dirigiu-se ao escritório, esperando que ela o seguisse. O resto do dia
Foi um pesadelo silencioso. Patrícia mal lhe dirigiu a palavra, seu descontentamento sendo uma presença gélida entre eles. Ricardo, por sua vez, estava absorto em seus próprios pensamentos. Toda vez que olhava para sua esposa, a mulher que amava, ele revia seu rosto no momento em que Joana mostrou por os frascos e, ao mesmo tempo, o rosto da empregada, deformado pela dor de uma mãe que perdeu seu filho. Ele observava a Patrícia interagir com Valentina, cada sorriso, cada carícia, e se perguntava: tudo aquilo era apenas uma mentira? A dúvida era um veneno que se espalhava lentamente em suas veias. Ele esperou. Esperou o fim de um jantar tenso, que Valentina adormecesse, que Patrícia, depois de tomar seu remédio para enxaqueca, se deitasse virada de costas para ele. O sono não veio para Ricardo. Seu coração estava pesado e uma decisão terrível tomava forma em sua mente. Ele precisava saber a verdade por sua filha. Ao amanhecer, quando a casa estava mergulhada no silêncio, ele se levantou. Descalço, atravessou o corredor até o escritório de Patrícia. Cada passo parecia uma traição. Sentou-se em sua cadeira, o couro frio contra sua pele, e ligou o computador. Suas mãos tremiam ao tocar o teclado. Sentia-se sujo, como um intruso, mas a imagem de Valentina, pálida e inconsciente, o impelia a continuar. Abriu o histórico de busca do navegador sem saber o que procurar. Então digitou as palavras que Joana havia dito: criança desmaiando, confusão em criança. Os resultados eram genéricos. Tentou então algo mais específico: simulação de doença em criança. Seu estômago se revirou. Uma lista de links apareceu. Ele clicou no primeiro, depois no segundo. Eram artigos, fóruns de pais preocupados, mas entre eles havia estudos que gelaram seu sangue. Como provocar sintomas de febre, medicamentos que causam sonolência em crianças. E foi aí que ele viu um termo que não conhecia: Síndrome de Munchausen por procuração. Com os dedos trêmulos, abriu uma nova aba e digitou essas palavras. A definição apareceu na tela, clara e cruel. Era uma forma de abuso, em que um cuidador, geralmente a mãe, inventa ou provoca sintomas de doença em uma criança para atrair atenção e simpatia. O texto descrevia os sinais: visitas constantes a médicos sem um diagnóstico claro, sintomas que só apareciam na presença do cuidador, uma mãe estranhamente calma em meio a crises médicas graves. Tudo se encaixava. A calma de Patrícia, as desculpas rápidas, os médicos que nunca encontravam nada. Um horror profundo e avassalador invadiu Ricardo, mas ainda faltava uma peça no quebra-cabeça. Por quê? Atenção e simpatia não pareciam suficientes. Impulsionado por uma necessidade desesperada de entender a magnitude daquele pesadelo, ele abriu o e-mail dela, procurando por palavras como dívida, dinheiro, crédito. E foi aí que viu os e-mails de sites de jogos de azar online, contas e ameaças de advogados. A dívida chegava a milhões. Patrícia, sua esposa perfeita e benfeitora, estava afogada em apostas. Com o coração na garganta, ele fez uma última busca: seguro de vida. Um e-mail de 3 semanas atrás se destacou com o assunto confirmação de alteração de apólice. Ele clicou. Era o seguro de vida de Valentina, e o valor da indenização havia sido recentemente aumentado para uma soma exorbitante, uma soma que resolveria todos os problemas financeiros de Patrícia e a deixaria rica para o resto da vida. Ricardo recostou-se na cadeira. O ar lhe faltava. Tudo fazia sentido. A doença simulada, a dívida esmagadora, o seguro de vida. Não era apenas para chamar a atenção. Era um plano monstruoso para lucrar com o sofrimento e talvez com a morte de sua própria enteada. O horror dessa descoberta o paralisou completamente. Ele ficou ali na escuridão, olhando para a tela do computador.
O rosto da mulher que ele amava havia se transformado na máscara de um monstro. Ricardo não dormiu. Ficou sentado no escritório escuro até as primeiras luzes do dia. O horror que sentira durante a noite deu lugar a uma fúria fria e calculista. O amor que sentia por Patrícia havia se desintegrado, reduzido a pó, substituído por um instinto de proteção avassalador por sua filha. Ele não podia simplesmente confrontar sua esposa. Com sua inteligência e formação médica, ela mentiria. Ela distorceria os fatos, o chamaria de louco. Talvez até tentasse usar a lei para afastá-lo de Valentina. Não, ele precisava de provas. Provas que ninguém pudesse contestar. E para isso, ele precisava de uma aliada. Quando Joana chegou naquela manhã, com os olhos ainda vermelhos e o corpo tenso, esperando ser demitida a qualquer momento, Ricardo a esperava na porta da cozinha. "Joana, venha comigo, por favor", disse ele com uma voz baixa e séria. Ele a levou à biblioteca, um cômodo que raramente usavam, e fechou a porta. O coração de Joana batia descompassado, esperando o pior. "Eu nem sei por onde começar", disse Ricardo, virando-se para ela. O orgulho havia desaparecido de seu rosto, substituído por uma dor profunda. "Mas preciso lhe pedir perdão do fundo do meu coração. Você estava certa sobre tudo. E eu fui um tolo cego por não tê-la escutado." Joana o olhou surpresa. As lágrimas subiram novamente aos seus olhos, mas desta vez de alívio. Alguém finalmente acreditava nela. "Passei a noite investigando", continuou ele, a voz endurecendo. "O que Patrícia está fazendo é pior do que poderíamos imaginar, mas agora preciso da sua ajuda, preciso de provas, e você precisa me ajudar a obtê-las sem que ela suspeite de nada. Você é a única pessoa nesta casa em quem confio para proteger Valentina." "Qualquer coisa, Sr. Ricardo", respondeu ela firmemente. "Qualquer coisa para salvar essa menina." O plano foi colocado em prática no mesmo dia. Ricardo comprou secretamente um conjunto de minúsculas câmeras de vigilância. Disse a Patrícia que estava preocupado com a segurança da casa e queria atualizar o sistema. Enquanto Patrícia estava em uma de suas reuniões de caridade, Ricardo e Joana trabalharam rapidamente. Uma câmera foi escondida no quarto de Valentina, no olho de um urso de pelúcia. Outra foi colocada na cozinha, disfarçada de carregador, em uma tomada. A última foi instalada na sala de estar, em uma prateleira. Tudo estava conectado ao celular de Ricardo. A armadilha estava montada. A espera foi uma tortura. Por 2 dias, nada aconteceu. Patrícia era a esposa e mãe perfeita, atenciosa com Valentina e até mesmo terna com Ricardo, tentando consertar a brecha entre eles. Ricardo tinha que fingir, sorrir, concordar, enquanto por dentro seu estômago queimava de nojo e raiva. Na tarde do 3º dia, uma notificação chegou ao celular de Ricardo. Ele estava em seu escritório. Com um gesto silencioso, chamou Joana. Juntos, eles se debruçaram sobre a tela. Seus corações batiam forte. A imagem vinha da câmera da cozinha. Patrícia preparava um copo de suco para Valentina, que desenhava na mesa. Eles assistiram, prendendo a respiração. Patrícia olhou para a porta, depois para a janela, certificando-se de que estava sozinha. Então, do bolso de seu avental, tirou um dos pequenos frascos de vidro. Com uma frieza assustadora, desatarrachou a tampa e pingou 3 gotas do líquido incolor no suco. Mexeu com uma colher e, com um sorriso mais doce, entregou o copo à menina. "Tome, meu amor, um suco especial para te deixar mais forte", disse sua voz, vinda do pequeno alto-falante do telefone. Ricardo sentiu o sangue sumir de seu rosto. Joana levou a mão à boca, abafando um soluço. Eles continuaram assistindo. 20 minutos depois, a câmera da sala mostrava Valentina no sofá. Ela estava pálida e sonolenta. Um lápis de cor caiu de sua mão. Patrícia se aproximou. "Meu anjinho",
Você não parece bem, disse ela com uma falsa preocupação na voz. Então veio o ato final e mais doloroso. Ela pegou seu celular, ajeitou a cabeça de Valentina na almofada para que seu rosto pálido ficasse bem visível e começou a gravar um vídeo. Nossa pequena guerreira está tendo um dia difícil hoje. Por favor, mandem muitas orações e energia positiva para ela. Cada pensamento bom ajuda em seu tratamento. Eles assistiram, horrorizados, enquanto ela publicava o vídeo em uma rede social. Em segundos, os comentários de apoio começaram a chegar, e com eles, as notificações de doações, pequenas quantias de dinheiro enviadas por estranhos de bom coração enganados pela performance de uma mãe dedicada. Ricardo desligou a tela. Não havia mais nada a dizer. A prova estava ali, gravada, irrefutável e monstruosa. Ele olhou para Joana, cujo rosto estava inundado de lágrimas silenciosas. A mulher que ele um dia amou não era apenas doente. Ela era a encarnação da crueldade. Ricardo salvou o vídeo em seu telefone e em um servidor seguro. O monstro que vivia em sua casa havia sido desmascarado, e agora ele precisava agir com a mesma frieza calculista que ela usava para ferir sua filha. Ele se virou para Joana, cujas lágrimas silenciosas eram a única expressão de calor naquele escritório gélido. Amanhã de manhã, bem cedo, vou ligar para meu advogado e para a polícia, disse ele em um sussurro controlado. Ela vai pagar por cada segundo de sofrimento infligido a Valentina. Ele fez uma pausa, olhando nos olhos da mulher que se tornara sua única confidente. Mas, Joana, não posso deixar Valentina sozinha com ela esta noite. Não posso. Por favor, eu te imploro, fique aqui. Durma no quarto de hóspedes. Vou inventar uma desculpa. Direi que você está com um vazamento em casa, qualquer coisa. Eu não vou embora, Sr. Ricardo, respondeu Joana. Não vou deixar Valentina até ter certeza de que ela está segura. A noite caiu sobre a mansão como uma mortalha. O jantar foi um exercício de autocontrole para Ricardo, que fingiu ler e-mails de trabalho em seu tablet, evitando o olhar de Patrícia. Ela, por sua vez, parecia inquieta, sentindo a mudança na atmosfera, a distância fria e inabalável de seu marido. Depois de colocar Valentina para dormir, ela tentou uma aproximação. Está tudo bem, querido. Você mal falou comigo hoje. Apenas trabalho, respondeu ele sem tirar os olhos da tela. Estou exausto. Acho que vou dormir cedo, mas o sono não veio para ninguém. Ricardo permaneceu em seu quarto, com a porta entreaberta, ouvindo cada ruído. Joana, no quarto de hóspedes, fazia o mesmo. E Patrícia, sentindo o chão se abrir sob seus pés, também não conseguia relaxar. Algo estava errado, e seu instinto de sobrevivência estava em alerta máximo. Incapaz de ficar parada, ela se levantou e foi ao quarto de Valentina, talvez para se tranquilizar com a visão da menina adormecida. Sentou-se na beira da cama, observando sua respiração calma. Seu olhar percorreu o quarto, parando nos brinquedos que serviam de cenário para suas mentiras. Foi então que notou algo no gigantesco urso de pelúcia em uma cadeira. Um de seus olhos de botão parecia diferente. Tinha um brilho estranho, um pequeno círculo de vidro que não pertencia ao brinquedo. Ela se aproximou. Seu coração começou a acelerar. Tocou o olho do urso com a unha e sentiu a superfície fria e lisa de uma lente. A atualização do sistema de segurança, as perguntas de Ricardo, as acusações de Joana. Tudo se encaixou em sua mente em um instante de puro terror. Eles sabiam. Ricardo a havia armado. Ele a estava espionando. As paredes daquela luxuosa casa de repente pareceram se fechar sobre ela. O pânico, frio e absoluto, tomou conta dela. Seu mundo estava prestes a desmoronar. A prisão, a vergonha, a ruína, a menos que ela pudesse escapar. Sua mente, acostumada a tramar,
girava a toda velocidade. Precisava de dinheiro e de um meio de pressão. Valentina era ambos. Se conseguisse levar a menina, poderia chantagear Ricardo e obter dinheiro suficiente para desaparecer. Agindo com o desespero de um animal encurralado, ela abriu o armário de Valentina, pegando roupas desajeitadamente e enfiando-as em uma mala. Pegou seu passaporte e todo o dinheiro que guardava em um cofre. No quarto de hóspedes, Joana ouviu um barulho, o leve ranger de uma gaveta, o som abafado de um zíper, sons que não pertenciam ao silêncio da noite. Ela se levantou, com o coração na garganta, e seguiu o som pelo corredor escuro. A porta do quarto de Valentina estava entreaberta. Joana espiou pela fresta e o que viu a deixou paralisada. Patrícia, totalmente vestida, estava ao lado da cama, tentando vestir uma jaqueta, em uma Valentina sonolenta e confusa. Uma mala estava no chão perto da porta. "Mamãe, para onde vamos?" resmungou a menina, com a voz pastosa de sono e talvez dos efeitos residuais do medicamento. "Estou com sono. Vamos fazer uma viagem surpresa, meu amor. Apenas fique quieta", sussurrou Patrícia, com uma voz tensa e apressada. Joana, sem pensar, empurrou a porta. "O que você está fazendo?" perguntou ela com uma voz baixa, mas firme. Patrícia se virou, com os olhos arregalados de fúria e pânico. "Saia do meu caminho, intrometida. Isso não é da sua conta." "Sim, é da minha conta", disse Joana, colocando-se entre Patrícia e a porta, bloqueando a única saída. "Você não vai levar essa criança a lugar nenhum." Os olhos de Patrícia brilhavam de desespero na escuridão. Ela apertou mais forte o braço de Valentina, fazendo a menina gemer de dor e confusão. "Eu te avisei, saia do meu caminho", sibilou Patrícia. Ela deu um passo à frente, esperando que Joana recuasse. Mas Joana não se moveu. A imagem de sua própria filha, frágil e perdida, deu-lhe uma força que ela não sabia que tinha. "Você não vai mais machucar essa criança. Acabou." Então ela encheu os pulmões de ar e gritou. Um som que rasgou o silêncio da madrugada. "Socorro! Senhor Ricardo! Socorro!" O grito de Joana foi o gatilho. Patrícia, percebendo que o tempo havia acabado, empurrou Joana violentamente contra o batente da porta. Joana caiu, batendo o ombro com força, mas seu grito havia surtido o efeito desejado. Passos pesados e urgentes ecoaram no corredor, e Ricardo apareceu na soleira, o rosto uma máscara de fúria. Ele viu tudo, Joana no chão, a mala aberta, e sua esposa arrastando sua filha sonolenta para fora do quarto. "Patrícia!" rugiu ele. Ao ver o marido, o último resquício de controle de Patrícia se estilhaçou. Ela não disse nada. Com uma força surpreendente, levantou Valentina nos braços e começou a correr descendo as escadas de 4 em 4 com a criança assustada e chorando em seu ombro. Ricardo ajudou Joana a se levantar, os olhos fixos na silhueta de sua esposa desaparecendo pela porta de entrada. "Você está bem?" "Sim", disse Joana, massageando-lhe o ombro. "Ela vai fugir com a menina." O primeiro instinto de Ricardo foi persegui-la e arrancar sua filha de seus braços. Mas ele sabia que um confronto físico poderia ser perigoso para Valentina. Ouviu o som do motor do carro, de Patrícia ligando. Precisava agir rápido. "Rápido, Joana, para o meu carro!" ordenou ele, já correndo em direção à porta. "Pegue meu celular no meu bolso, ligue para a polícia agora. Diga que Patrícia Andrade está sequestrando minha filha, Valentina. Diga que estamos indo para o aeroporto internacional." Segundos depois, eles estavam no carro de Ricardo. Os pneus cantaram no asfalto enquanto ele arrancava para seguir as luzes traseiras do carro de Patrícia, que se afastava rapidamente. Enquanto Ricardo mantinha uma distância segura para não ser visto, Joana, com uma voz surpreendentemente calma, transmitiu todas as informações ao operador da polícia. Os modelos e placas dos 2 carros, a descrição de Patrícia e Valentina e o destino provável.
Eles estarão nos esperando lá, disse ela a Ricardo ao desligar. A viagem pareceu uma eternidade. Ricardo, com o maxilar cerrado, concentrou-se na estrada, tentando não perder de vista o carro à sua frente. Ao chegar ao aeroporto, viram o carro de Patrícia, estacionado de qualquer jeito perto da entrada do terminal de embarques internacionais. Ela está ali, disse Ricardo, parando bruscamente. Eles correram para dentro. O saguão estava relativamente calmo, mas, para Ricardo, parecia um caos de rostos anônimos. Ele procurava desesperadamente, o coração batendo no peito, quando Joana a viu. Lá, apontou ela. Patrícia estava na fila do controle de passaportes. Segurava a mão de uma Valentina chorosa, puxando-a com impaciência. Na outra mão, segurava 2 passaportes. Ricardo sentiu um calafrio. Ela havia preparado documentos falsos para mim. A menina. Olhando ao redor, ele viu 2 homens e uma mulher apaisana se aproximando discretamente da fila, falando em rádios de pulso, a polícia. Estavam esperando o momento certo. A fila andou e chegou a vez de Patrícia. No momento em que ela entregou os documentos ao agente, os policiais agiram. Patrícia Andrade, você está presa por suspeita de sequestro, disse a policial com uma voz calma, mas firme. Patrícia congelou, os olhos arregalados, e então, em um último ato de desespero covarde, virou-se, agarrou Valentina e a puxou para sua frente, usando o pequeno corpo da menina como escudo. Não se aproximem, gritou ela com a voz quebrada pelo pânico. Ninguém me toca, ou eu juro que... Valentina, aterrorizada, começou a gritar. Papai! O grito de sua filha tirou Ricardo de sua paralisia. Ele deu um passo à frente, com as mãos levantadas em sinal de paz. Meu amor, olhe para o papai, disse ele com uma voz cheia de uma calma que não sentia. Está tudo bem, o papai está aqui. Os olhos assustados de Valentina se fixaram nele. Por um segundo, a atenção de Patrícia também se voltou para Ricardo. Era a abertura que os seguranças do aeroporto precisavam. Com um movimento rápido e coordenado, um agente agarrou os braços de Patrícia por trás, enquanto outro pegava delicadamente Valentina e a afastava do perigo. Patrícia se debateu, gritando acusações e negações, mas era tarde demais. As algemas se fecharam em seus pulsos. Estava acabado. Ricardo correu para sua filha e, caindo de joelhos no chão do aeroporto, a abraçou. Valentina soluçava contra seu peito, um choro de medo e alívio. Joana se aproximou e colocou uma mão trêmula no ombro de Ricardo, observando a mulher que causou tanta dor ser levada pela polícia. Naquele instante, em meio a estranhos e luzes frias, os 3 formavam a imagem de uma família ressuscitada da dor e da coragem. 3 meses depois, o sol da manhã filtrava pelas janelas da mansão, iluminando um lugar que não guardava mais as sombras do passado. O som que agora enchia a casa não era mais um silêncio tenso, mas o riso cristalino de uma criança. No jardim, Valentina corria atrás das borboletas. Seus cabelos loiros voavam ao vento, seu rosto estava rosado e seus olhos brilhavam com a pura alegria de viver. Ela era a imagem da saúde, uma flor que, depois de quase ser destruída, florescia com um novo vigor. Da cozinha, Joana a observava com um sorriso sereno. Ela não usava mais o uniforme de empregada. Seu papel naquela casa havia se transformado, naturalmente e sem palavras. Ela se tornara a cuidadora de Valentina, sua confidente, a pessoa que a ajudava com os deveres de casa, contava histórias antes de dormir e a abraçava quando os pesadelos daquela noite no aeroporto ainda a atormentavam. Ricardo entrou na cozinha e ficou ao lado dela, observando a mesma cena. Ele estendeu uma xícara de café para Joana, um ritual matinal que haviam estabelecido. Vê-la assim, disse ele com voz baixa, cheia de uma emoção que o tempo não diminuíra. Às vezes ainda custo a acreditar que vencemos.
Ela é uma menina muito forte, respondeu Joana, aquecendo as mãos na xícara quente. Amor e segurança fazem milagres. Ricardo assentiu com a cabeça, os olhos ainda fixos na filha. As notícias do julgamento de Patrícia chegavam pelos jornais. As provas eram esmagadoras. O vídeo, os registros financeiros, os testemunhos dos médicos que ela tentou enganar. A justiça seguia seu curso, mas a verdadeira cura estava acontecendo ali, naquele jardim, a cada risada de Valentina. Naquela noite, depois que Valentina adormeceu, embalada por uma história contada por Joana, os dois adultos se sentaram na sala. Um silêncio confortável se instalou entre eles. O silêncio de duas pessoas que haviam atravessado o inferno juntas e saído vivas. Joana, precisamos falar sobre o futuro, começou Ricardo, virando-se para ela. Sobre o seu futuro e o de Valentina. Joana o ouviu atentamente com o coração calmo. Dizer obrigado pelo que você fez, por nós, é muito pouco. Essa palavra não pode expressar toda a profundidade da minha gratidão, disse ele com uma sinceridade palpável. Você não apenas salvou a vida da minha filha, você também salvou a minha. Você me ensinou o que é a verdadeira coragem. Ele fez uma pausa, procurando as palavras. Eu vejo como Valentina olha para você, com amor, com confiança. Para ela, você é a mãe de coração dela. As lágrimas subiram aos olhos de Joana, mas ela não as deixou cair. Eu quero que isso se torne realidade em todos os sentidos, continuou ele. Quero te fazer uma proposta. Não se trata de mim, ou de nós como homem e mulher. Trata-se dela, da família dela, Joana. Eu quero que você adote oficialmente a Valentina. Quero que você seja a mãe dela no papel, com todos os direitos e deveres, para que ela cresça sabendo que tem duas pessoas que a amam incondicionalmente. Para que, se um dia algo me acontecer, ela tenha você, e para que você nunca precise temer que alguém possa tirá-la de você. A proposta de Ricardo não era um pedido de casamento. Era algo muito mais profundo. Era uma proposta de permanência, de pertencimento, de maternidade. Era o reconhecimento de que a família que eles haviam formado era real e precisava ser protegida. Joana finalmente deixou suas lágrimas caírem. Um choro silencioso de pura emoção. A mulher que havia perdido sua primeira filha por falta de força para lutar, agora tinha a chance de se tornar oficialmente a mãe da criança que salvara com sua coragem. Era a sua redenção. Sim, sussurrou ela com voz rouca, é o que eu mais desejo no mundo. Algum tempo depois, sentados lado a lado, eles planejavam o futuro. Ricardo, impulsionado pela necessidade de transformar a dor em propósito, teve uma ideia. Quero criar uma fundação, disse ele. Um lugar que possa ajudar a identificar casos como o de Valentina, ajudar outras crianças e educar pais e médicos sobre essa terrível síndrome. Joana olhou com os olhos brilhando. E ela terá que levar o nome da minha Ana. Sim, concordou Ricardo suavemente. A Fundação Ana e Valentina, em homenagem à filha que você perdeu e à filha que nós salvamos. Eles se olharam, não como um casal, mas como parceiros, aliados, pais. Uma família forjada no fogo, unida por laços de lealdade e um amor imenso por uma menina que agora ria em seus sonhos, finalmente segura. 2 anos se passaram. O tempo, que antes parecia um inimigo, tornou-se um amigo benevolente, ajudando-a a tecer novas memórias sobre as cicatrizes do passado. A mansão, antes palco de medo e segredos, tornou-se um verdadeiro lar. O quarto de Valentina não era mais rosa. As paredes agora eram de um azul celeste suave, pintadas com nuvens brancas e borboletas coloridas. Um pedido da própria menina, que aos 7 anos era vibrante e cheia de opiniões. Naquele sábado, o jardim da casa estava cheio de vida. Não era uma festa luxuosa, mas uma reunião calorosa
para celebrar a inauguração oficial da Fundação Ana e Valentina. Pequenas mesas estavam espalhadas pela grama, ocupadas por médicos, psicólogos, assistentes sociais e algumas famílias que a iniciativa já havia ajudado. Conversas animadas e risadas de crianças ecoavam. Valentina corria pela grama, com um vestido de verão, o rosto iluminado por um sorriso que raramente desaparecia. Ela parou na frente de Joana, que conversava com um médico, e lhe estendeu um desenho. "Mamãe, olha!" disse Valentina. A palavra mamãe saía de sua boca com a naturalidade da respiração. "É para a porta da fundação. Somos eu e a Ana. Ela está me mostrando qual borboleta é a mais bonita." No papel, duas meninas de mãos dadas apontavam para uma borboleta azul. O coração de Joana foi inundado por uma emoção tão forte que levou um segundo para encontrar sua voz. Ela se inclinou e abraçou a filha com força. "É o desenho mais lindo que eu já vi, meu amor. Ana ficaria encantada." Ricardo, que observava a cena, sorriu. Era o som de sua nova vida, a voz saudável e feliz de sua filha e a presença de Joana, a rocha sobre a qual essa felicidade foi reconstruída. Ele se aproximou do pequeno palco montado perto das roseiras e pigarreou suavemente no microfone, chamando a atenção de todos. "Bom dia a todos. Não vou demorá-los muito." Começou ele com voz calma e firme. Quando pensamos em criar esta fundação, o objetivo era simples: transformar a dor em propósito. Queríamos criar um lugar seguro, uma luz para as famílias que atravessam labirintos escuros e confusos, muitas vezes sem saber de onde vem o perigo. Ele olhou para a plateia, seu olhar percorrendo os rostos amigáveis. Esta fundação leva os nomes de duas meninas. Ana, que representa a memória, que nos inspira a lutar todos os dias para que nenhuma outra criança seja silenciada. E Valentina, ele olhou para sua filha, que lhe deu um pequeno aceno, que é a prova viva de que a esperança, a coragem e a verdade podem, de fato, vencer as trevas mais terríveis. Seu olhar cruzou com o de Joana. Ela estava sentada na primeira fila, com Valentina aninhada contra ela. A emoção no rosto de Ricardo era visível para todos. Mas nada disso, absolutamente nada, existiria sem a pessoa que é a verdadeira alma desta fundação, minha parceira nesta jornada e cofundadora, Joana. O mundo está cheio de pessoas que falam alto, mas poucas têm a coragem de sussurrar a verdade quando todos ao redor gritam mentiras. Ela me ensinou que a verdadeira força não está no dinheiro ou no poder, mas na coragem de defender uma criança, não importa o custo. Ela é a heroína da nossa história e a melhor mãe que minha filha poderia sonhar em ter. Aplausos irromperam no jardim. Joana sentiu o rosto queimar. Lágrimas de gratidão escorriam por suas bochechas. Valentina, sentindo a emoção de sua mãe, apertou sua mão com força, um pequeno gesto de um imenso amor. Mais tarde, quando os últimos convidados foram embora e a noite caiu, os três se sentaram no terraço. Valentina, cansada de brincar, adormeceu com a cabeça no ombro de Joana. Ricardo trouxe um cobertor e as envolveu com um gesto atencioso. Ficaram um tempo em silêncio, ouvindo o canto dos grilos e olhando o céu estrelado. "Ela está em paz, não está?" sussurrou Ricardo, falando de Valentina. "Todos nós estamos em paz", respondeu Joana, suavemente, acariciando os cabelos de sua filha adormecida. Seu coração transbordava de sentimentos que pensou que nunca mais sentiria. Ela pensou em Ana. Por tantos anos, a lembrança de sua primeira filha fora uma fonte de dor e culpa. Mas agora, olhando para a família que construíra e para o futuro que ajudaria a proteger outras crianças, ela sentia algo novo. A lembrança de Ana não era mais um fardo, era uma luz. Seu nome, agora ligado ao de Valentina, se tornaria um símbolo de esperança.
Ela não havia substituído uma filha por outra, mas honrava sua memória da maneira mais bela, dando a outra menina a vida que sua própria filha não pôde ter e encontrando no processo sua própria redenção. Esta história é para todos aqueles que um dia se sentiram pequenos e impotentes diante da injustiça ou que se culparam por não terem visto a verdade que estava bem debaixo de seus olhos. A história de Joana e Ricardo nos mostra uma das verdades mais poderosas e, no entanto, mais difíceis da vida. Às vezes, a coragem para salvar o que mais amamos não vem da força ou do dinheiro, mas da pequena voz do coração que, mesmo quebrada, se recusa a se render. Ela nos ensina que encontrar a redenção não é apagar a dor do passado, mas usar as lições de nossa maior ferida para proteger o futuro de outra pessoa. E, acima de tudo, nos mostra que as pessoas não são definidas por seus uniformes ou diplomas, mas pela integridade de suas ações quando ninguém está olhando. Uma mulher pode ser uma simples empregada e possuir a nobreza de uma rainha e a força de um exército, e um milionário pode descobrir que a lição mais valiosa de sua vida lhe foi dada pela mulher que limpava o chão de sua casa. Que esta história seja um lembrete de que um coração bom, mesmo esmagado pela culpa ou cego pela traição, sempre tem a capacidade infinita de curar e fazer o que é certo. E que uma família de verdade não é definida por laços de sangue, mas pela lealdade forjada na adversidade e pelo amor construído dia após dia com gestos de cuidado e proteção. Não sufoque sua voz por medo de não ser ouvido. Não ignore sua intuição por medo de estar errado. O mal prospera no silêncio, na dúvida e em nossa hesitação em acreditar no que sentimos no fundo de nossa alma, pois, às vezes, um único ato de coragem, uma única voz que se levanta na escuridão, é suficiente não apenas para salvar uma vida, mas para reconstruir um mundo e dar à luz uma esperança nova e mais bela.